Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like. Eu vou agradecer muito, muito a Deus, louvar muito a Deus se você ficar comigo até o final desse vídeo aí e juntos podemos estar falando um pouco da palavra de Deus. Então aqui, gente, Paulo se apresenta no capítulo 1 a igreja de Roma, porque ele ainda não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma foi fundada por pessoas desconhecidas. Mas Paulo tinha um desejo muito curioso, né, de conhecer a igreja de Roma. E aí, como ele não sabia dos problemas locais da igreja, então ele não escreveu nada de problema locais da igreja. Ele se auto-apresentou para a igreja de Roma. Ele fala assim, começa assim no capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segundo a carne, ele pertenceu, né? Ele pertenceu à linhagem de Davi, segundo a promessa que Deus fez a Davi. E ele é declarado, Jesus Cristo é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência de fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Era somente uma igreja. Ela foi fundada em Roma. Por autores desconhecidos, mas a epístola aos Romanos, quem escreveu foi Paulo. Aí Paulo aqui, ele fala da fé dos romanos. Paulo anela vê-lo. Paulo deseja. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a fé, a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então Paulo está dizendo aqui que com a permissão de Deus, né, ele estaria um dia na igreja de Roma. E porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Então, ele queria aprender com os romanos e queria também ensinar os romanos, porque ninguém sabe mais do que ninguém, né? Então, eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo. E ele fala assim, no verso 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, mas também entre os demais gentios. Ele falou que tinha o desejo de ir lá, não era má vontade, que às vezes a gente acha que a pessoa
tem má vontade de vir à casa da gente e tudo. E aqui ele está se justificando. Ele falou assim: não pensem vocês que eu tenho o desejo de ir, mas até agora eu não consegui ir. E ele fala assim no verso 14, 1,14: eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes. E assim como está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então aqui ele está falando, né, que o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é a maneira de Deus justificar os pecadores, isto é, justificá-los perante Ele mesmo, sem comprometer o seu caráter moral absoluto e puro, como está escrito em Abacuque 2,4. Indica que a salvação somente pela fé também era claramente ensinada no Antigo Testamento, que também aqui, que Abacuque é do Velho Testamento, né? E também era claramente, deixa bem claro que a salvação é pela fé. E aqui, gente, ele também fala sobre a idolatria e depravação dos gentios, porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós sabemos que nós estamos vivendo momentos piores que Sodoma e Gomorra. As pessoas estão detendo a verdade em injustiça. Eles querem afirmar que é verdade o que eles estão fazendo. Estão profanando o nome do Senhor. Eu amo ver a abertura das Olimpíadas, mas foi depravadora a abertura das Olimpíadas, né? E também aquela entrada daquele cavalo branco ali quer dizer muita coisa, irmãos. A entrada daquele cavalo branco e quase 200 nações atrás desse cavalo branco, né? Acompanhando aquele cavalo, tem algo profundo espiritual ali. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nele manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Então, conheceram a Deus, mas o rejeitaram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Muitos se acham sábios, mas são loucos. Que loucura faz o mundo de ficar detonando a fé, como é que fala, gente? Blasfemando contra Deus, né? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, mas são loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes
e de répteis. Então eles inventaram fazer imagem de deuses, né? De homem, de aves, de quadrúpedes e de répteis, e resolveram adorar. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, quer dizer, desejo do seu coração. Desejo do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade, mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que o mundo está fazendo hoje. Falando que a Bíblia está errada. Eu estou até com medo de comprar a Bíblia nova, meu filho. Estou guardando minhas velhas aqui, porque cada hora eles estão querendo mudar a linguagem da palavra de Deus, né? Então eles estão aqui, olha, estão dizendo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Igual quando Paulo chegou em uma cidade aí, eles estavam adorando as estrelas, a lua. Então, eles estavam adorando o que o Criador fez. Tem lugar que eles adoram boi, né? Fazem imagem de escultura e adoram como Deus. Aqui, e pelo que Deus também os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. É o que está acontecendo fortemente nos dias de hoje. As mulheres estão mudando as suas maneiras. Elas querem ter têm o desejo de se tornar homem, ou então, como se diz, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então eles rejeitaram Deus e Deus os abandonou às suas paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Às vezes a gente vê uma mulher que era casada, que era casada, mãe de muitos filhos, de repente fala que está amando mulher. A Bíblia é totalmente contra isso. Olha bem, é semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Os homens também abandonaram o desejo por mulher e se inflamaram para gostar de homens. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homem querendo homem. E aí, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Eles estão cegos por causa das suas paixões pecaminosas. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicidas, contenda, engano, malignidade, desejos malignos, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobediente ao pai e à mãe, não obedece mais pai e mãe, maltratam os seus pais, maltratam as suas mães por causa das suas escolhas erradas. São nécios quer dizer, não tem conhecimento, né? São infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Meu Deus, como que a humanidade está caída. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte,
os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Se você consente, né, aquela pessoa que faz, você também está caindo em pecado. Nós temos que estar aconselhando, né? Então aqui, gente, a explicação de Paulo sobre o Evangelho sempre incluía a ira de Deus, a sua justiça, sua ira pessoal contra todo o pecado do universo que ele exerce, porque ao invés de lhe trazer a glória, o pecado o desonra e contradiz o seu caráter santo e moral. A injustiça das pessoas frequentemente as leva a deter a verdade. Quando as pessoas são injustas, elas seguram a verdade, né? E claramente se veem, ao olhar para o mundo criado, todas as pessoas deveriam ver evidências abundantes da existência e do poder de Deus. Mas infelizmente, devido à cegueira espiritual, eles não conhecem. Então Deus, se eles não querem Deus, Deus os abandonou às suas paixões infames. A gente parece que Paulo está escrevendo o livro de Romanos, né? A carta aos Romanos nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Porque foi abominável a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. E a abertura dos Jogos de 2024 é o capítulo 1 de Romanos. Deus abandonou as paixões infames. Quantas pessoas estão abandonando, né? E estão seguindo religiões falsas. Muitos crente que não lê Bíblia, gente, vai ser enganado. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento espiritual, tá? E aqui também tá falando aqui no capítulo 1, descrição, Paulo está descrevendo uma sociedade totalmente rebelde contra Deus. Essa sociedade não é nada mais, nada menos que a sociedade de hoje. Parece que ele escreveu para os dias de hoje. Que o Senhor possa nos perdoar. Não nos deixe ser inflamados por esses pecados. Infelizmente, nós sabemos que está tudo contrário à natureza de Deus. Porque eles escolheram isso. Não nos deixe escolher essas coisas também, Pai. Mas que possamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Deixe seu like, deixe seu comentário. Gente, leia Romanos 1 e dá uma observada se não é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Nossa, é muito impressionante, viu? Curta aí,